Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje nossa aula de revisão, ok? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado, né? Fones de ouvido, livro, caneta, caderno, para a gente anotar as dicas, né, da aula de revisão. E vamos para a aula em inglês hoje. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o passado contínuo, certo? Revisando, né, o que a gente viu nesse mês nas nossas aulas de inglês, ok? Então aqui assim diz, né? Passado contínuo ou past continuous ou passado contínuo. Também conhecido como past progressive, né? É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorrem no passado, para expressar duas ou mais ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado. Nesse caso é muito comum o uso da palavra while, né? Enquanto. Então a gente tem aqui, gente, vários exemplos, né, usando, né, o passado contínuo, ok? Então a gente vai ter aqui no primeiro exemplo, I was reading a book while, né, que é a palavra que a gente vai utilizar, que significa, né, enquanto. I was reading a book while he was watching TV, né? Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV, né? Então, eu estava, né, passado, lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Outro passado, né, gente? Então, vocês veem que são duas orações, né, que estão no passado e o while está ligando uma à outra. Então, no segundo exemplo, a gente vai ter My father was washing the dish while my mother was vacuuming the house, né? Meu pai estava lavando a louça, né? Enquanto, né, Riley, aí, ó, minha mãe estava passando o aspirador na casa. No terceiro exemplo, a gente vai ter Riley, the girls were playing basketball. The boys were playing volleyball, né? Enquanto, né, as meninas estavam jogando basquete, vírgula, né? Os meninos estavam jogando vôlei. Então vocês podem observar que o Riley aí está no começo da oração, né? Mas que ele também está servindo para ligar uma oração na outra após a vírgula. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu, né? Nesse caso, a ação pontual no passado é expressa pelo simple past, né? Ou passado simples. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, gente, né? E a gente vai ter aqui. I was watching Brazil game when the phone rang. Né? Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou, né? Então, o que é que aconteceu nessa oração, né? Ela expressou uma ação contínua no passado, né, que estava acontecendo enquanto outra mais pontual ocorreu, né? Estava assistindo o jogo e ao mesmo tempo que eu estava assistindo esse jogo, o telefone tocou, né? Então, é uma ação dentro de outra ação. Nesse caso, né, é expressa pelo o passado simples, ok? No segundo exemplo, a gente vai ter We were talking when the teacher arrived, né? Estávamos conversando quando a professora chegou, né? Então, os alunos estavam lá conversando e a porta abriu, a professora chegou, né? Então, foi duas ações ao mesmo tempo, né? E isso é o passado simples. No terceiro exemplo, a gente vai ter They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha, certo? Então, são duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Isso é o simple past, ok? Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado, nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência como os indicadores na tabela abaixo, né? Como os que estão indicados na tabela abaixo. Esses indicadores aqui, gente, que estão aqui, né, são os advérbios de frequência, né? Então, eles vão ser constantly, often, rarely, occasionally, weekly, monthly e yearly, certo? Que
nas suas traduções são consequentemente, frequentemente, raramente, ocasionalmente, semanalmente, mensalmente e anualmente, né? Você pode ver que lá no começo do yearly, né, vai ter a palavra ano. Na palavra monthly, né, mensalmente, né, vai ter a palavra mês lá no começo. Mesma coisa para semana, né, que vai ser semanalmente, weekly, né? E o ocasionalmente, raramente, né, frequentemente e constantemente também. Exemplos, né? He was constantly, né, owing money to his friends, né? Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. Então, nesses exemplos aí, gente, a gente vai ver cada uma delas sendo usada, né? A gente vai ter aí nesse o constantly, o often, né? E sucessivamente as outras também aparecerão. Então a gente tem aqui no outro exemplo assim, ó, para estabelecer a relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente, nesse caso é muito comum o uso de certas expressões de tempo. Algumas das mais usadas são indicadas na tabela abaixo, né? Então a gente vai ter aí, ó, by this time, yesterday, last night, last year e last month, né? Então vai ser by this time, né, por hora, né, por época, yesterday, né, ontem, last night, ontem à noite, last year, no ano passado, e last month, né, que é mês passado. Deixei também os exemplos aqui para vocês estarem vendo, né? E aqui também fala um pouco do passado contínuo, né? Passado contínuo é formado pela união do verbo auxiliar to be, conjugado no passado simples, e o gerúndio, né, o ing, acrescido de um verbo principal, certo? Então a gente vê aqui, ó, verbo to be, uma vez que o verbo to be é auxiliado passado contínuo, relembre sua conjugação no simple past, né? Então aqui a gente vai ter as conjugações da forma afirmativa, negativa e interrogativa, com toda aquela regra que a gente já conhece, né? Que o verbo fica antes do substantivo, do sujeito, no caso, né? Então o sujeito fica na afirmativa antes, né? Depois o verbo. Na negativa fica do mesmo jeito, mas a gente coloca a partícula de negação, um not, e na interrogativa você troca, né, sujeito pelo verbo. Então vai colocar a interrogação no final e o complemento da oração, né? Então na afirmativa a gente vai ter I was, na negativa I was not, ou na forma abreviada I wasn't, né? E na interrogativa vai trocar e vai ficar o was na frente, né? E o I depois com a interrogação, com o complemento lá da oração que você estiver usando, né? Para colocar no simple past, né? E na forma afirmativa a gente vai ter aí a regra dela, vai ter para a forma negativa também e para a interrogativa, né? Sujeito, ó, mais verbo, né? To be no simple past, né? Na forma negativa, sujeito mais o verbo to be no simple past, só que vai ter que colocar depois a partícula not, como a gente falou lá no slide anterior. E aí a gente vai ter alguns exemplos, né? E depois na forma interrogativa. A forma interrogativa, né, ela vai mudar, gente. O verbo to be, né, vai ficar lá na frente, depois é que vem o sujeito, né? O sujeito sempre fica antes na afirmativa e na negativa, mas na interrogativa ele troca, né, e ganha o complemento, né, que no final dele vai ter a interrogação, no caso, né? Então, no exemplo aqui a gente tem was she going to my house, né? Então, was, ó, você vê que ele foi para frente, né? Ele é o verbo to be. E o she, né, que é o sujeito, que é o ela, foi para depois dele, né? E continuou com o restante da oração, going to my house, né? Então, está fazendo a pergunta aqui, was she going to my house? Né? Ela está indo para minha casa, né? Então, essa é a forma interrogativa, gente. E a gente vai ficando por aqui, né? Esse slide está específico, né, para a prova de vocês, né? Entendeu essas regras aqui, gente, que é bem simples, né? Sobre a afirmativa, negativa, verbo to be, né? Passado contínuo. Vai dar para vocês fazerem uma ótima prova, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospasso.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!